porque Deus ainda não terminou a obra que Ele tem em nossas vidas. Glória, glória. Aleluia. Quero agradecer a Deus primeiramente por estar aqui mais uma vez, pregando a palavra do Senhor. Agradecer também ao pastor Francisco pela confiança. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Não é fácil. Aleluia. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mas ela nos direciona no caminho certo. E Deus tem uma palavra nos nossos corações. Agradeço a Deus pela vida de todos que estão aqui, Paulo César, o Sérgio, o Guilherme, o Juan. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado nas nossas vidas. Aleluia. Quem gosta de palavra aqui? Aleluia. Abra comigo em nome do Senhor Jesus, 1 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Apenas o versículo 12. É forte, Jesus. Posso apertar papai e mamãe? Aleluia. Pai, em concordância com a oração do teu servo, em concordância de tudo que já foi dito nesta noite, Pai, sinta-se à vontade entre nós. Aleluia, Jesus. Meu Pai, derrama a tua glória entre Quero nós. mijar, quero Meu Deus, em mijar. nome do Senhor Jesus, Pai, envia quantos anjos for necessário, Pai, para continuar guardando cada vida aqui. Aleluia, Deus. Fique conosco, Pai, e me ajude a pregar a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Mamãe. A irmã procurando a Adelina. Show? Show? Amém? Pode estar lendo? Está escrito assim, na minha tradução: assim, aquele que julga está firme. Cuide-se para que não caia. Mais uma vez. Assim, aquele que julga, ou na sua tradução, aquele que pensa está de pé. Cuide-se para que não caia. Aleluia. Pode se assentar, irmão. Glória a Deus. Jesus, é forte essa palavra, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos vivendo num período, irmão, que a batalha está travada. Aleluia. Da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E nessa batalha, um dos dois vai sair como vencedor. Aleluia. Se nós estivermos alimentando o espírito do homem igual ao espírito de Deus, irmão, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas se nós deixarmos de buscar as coisas de Deus, automaticamente a nossa carne vai ganhar espaço. Glória a Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Satanás não está brincando, irmão. Satanás está enviando bandejas, fazendo proposta, como ele é de costume dele. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que desde tempos antigos, Satanás ele vem apresentando bandejas, ofertas, propostas para o ser humano, só para o ser humano não ficar ligado com o seu Criador, porque Satanás é terrível. Quando um ser humano está ligado com Deus, ele desarma as trevas, liberta os cativos
Então tudo que Satanás não quer é a gente na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O que está acontecendo aqui na igreja de Corinto, essa carta tem um propósito. Como todas as outras cartas têm um propósito. Só que o propósito dessa carta, do apóstolo Paulo, foi o apóstolo Paulo quem fundou essa igreja. Aleluia. Tempos depois, irmão, ele precisou se retirar dessa igreja. No capítulo 19 de Atos, no verso 1, quem vai ficar no comando da igreja que está em Corinto, irmão, é o apóstolo, é o Apolo. Aleluia. Logo quando Paulo se retirou, irmão, de Corinto, vai chegar o conhecimento de Paulo. Paulo vai saber, irmão, o que estava acontecendo em Corinto, na igreja que está em Corinto. Observe, irmão, que essa carta está endereçada aos crentes que estão em Corinto. Essa carta está endereçada àqueles que ouviram o Evangelho. Essa carta está endereçada àqueles que aceitaram a fé. Então essa carta tem um propósito. E qual o propósito dessa carta? Paulo quer trazer os crentes de volta para o centro da vontade de Deus. Paulo quer trazer os crentes de volta para aquilo que agrada a Deus. Oh, Jesus. Então essa carta tem um propósito. Como eu disse, é trazer os crentes de volta para o centro da vontade de Deus. Oh, Jesus. Irmão, eu já vou abrir os parênteses aqui para nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A carta é endereçada aos crentes que estão em Corinto. Oh, Jesus. Deixa eu falar nesta noite aqui para os nossos corações, irmão. Assim como esta carta foi endereçada à igreja que está em Corinto, irmão, esta noite, irmão, esta carta é endereçada para os crentes que estão presentes neste culto. Assim como Paulo viu a necessidade de enviar esta carta para os crentes que estão lá em Corinto, irmão, Deus me usa nesta noite pela necessidade dos irmãos que estão presentes, inclusive eu, para falar aos nossos corações. É uma igreja que já tinha recebido o Evangelho. É uma igreja que tinha dons. Mas no capítulo 3, irmão, Paulo vai ouvir uma coisa que estava acontecendo naquela igreja. Aquela igreja, irmão, por mais que tinha recebido o Evangelho, por mais que ela tinha o dom do Espírito, irmão Guilherme, aquela igreja tinha um grande problema. Aquela igreja tinha ciúmes. E aquela igreja também tinha contenda entre eles. Paulo vai tomar nota, Paulo vai saber, irmão, o que está acontecendo nessa igreja. Por isso ele enviou esta carta. Paulo não quer, irmão, que alguém que recebe o Evangelho, recebe os dons e continua andando na vontade da carne. É por isso que Paulo envia essa primeira carta. Paulo quer trazer os crentes de volta. Glória a Deus. No capítulo 6, do verso 19 ao 20, Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo de Deus? Aleluia, aleluia. Paulo está dizendo, vocês não sabem, vocês esqueceram que o corpo de vocês é para glorificar o nome de Deus. E a igreja não estava glorificando o nome de Deus, porque não tem como glorificar o nome de Deus por intermédio de ciúmes. Aleluia, Jesus. Não tem como glorificar o nome de Deus por intermédio de contendas, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo justamente está dizendo, esqueceram para que vocês foram chamados.
Vocês esqueceram o que o Evangelho faz com uma pessoa que aceite ele? É transformação de vidas. Vocês têm dons, mas vocês também têm ciúmes e contenda entre vocês. Então observe, irmão, que essa igreja, por mais que tinha os dons, muitos daquela igreja estavam com problema, estavam fazendo coisas que não estavam agradando a Deus. No capítulo 10, irmão, no versículo 12 que nós lemos, Paulo está dizendo assim: vocês que pensam estar de pé, Aleluia. cuide-se para que não caia. Meu Deus. Louvado seja. Quando eu leio esse versículo, eu tenho que chegar no versículo 1, no capítulo 10. Paulo está falando assim: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Só que caia como? Eu preciso no versículo 1. Paulo vai falar assim: portanto, irmãos, não quero que ignores que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aleluia. Irmão, Paulo está trazendo, irmão, ensinamento do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para os crentes novos na fé. Paulo está trazendo acontecimentos de lá do passado, quando o povo de Israel estava sob os cuidados de Deus naquele deserto. Paulo está dizendo: lembra, não ignore que vossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Irmão, todos conhecem a passagem. Todos sabem que a nuvem de dia era Deus protegendo o povo, e a coluna de noite é Deus também protegendo o povo. E quando o mar se abre, é Deus dando escape para o povo. Então, era um povo que estava sob o cuidado de Deus. Era um povo que, quando estava em aperto, Deus abriu o mar para eles passarem. Mas mesmo assim, Paulo vai trazer um grande ensinamento para os crentes que estão em Corinto. Paulo vai continuar dizendo: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Paulo está dizendo: eles foram batizados na nuvem e no mar, e vocês são batizados na água e no Espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Assim como os antepassados foram batizados em Moisés, assim são vocês que desceram as águas e receberam o Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. No versículo 3 ele vai dizer, se continuar dizendo, trazendo uma lição, irmão, do Antigo Testamento. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham sede e saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E esta rocha era quem? Era Jesus de Nazaré. Essa rocha era quem? Glória! Essa rocha era Jesus com o povo lá no deserto. Jesus estava acompanhando desde os dias antigos o povo de Israel. E o povo de Israel não estava percebendo que o Criador, irmão, estava guardando eles, irmão. O Criador saciava a sede deles. O Criador abriu um mar para eles passar, para não ser pego pelos inimigos. Você vai entender para onde eu quero chegar. Glória a Deus. Vou demorar muito não, para você ir para casa, nós irmos para casa. Jantar, né? Glória a Deus. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual.
Esta rocha era Jesus Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Paulo está trazendo ensinamento para a igreja que está em Corinto, lá de trás. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Irmãos, Paulo está dizendo, Deus não se agradou de todos. Foi de uma boa parte, mas tinha algumas lá que Deus estava se agradando. Oh, Jesus. Eita, glória! Deus pode até não estar se agradando com a grande maioria, mas Deus se agrada com aqueles que estão dispostos a morrer por Ele. Meu Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus. E por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo chão no deserto. Irmãos, nós estamos no tempo da graça. Jesus nos libertou, hoje somos livres. Mas é porque Jesus nos libertou e estamos livres que devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Versículo 6. Esses fatos, olha o que Paulo vai dizer para os crentes que estão em Corinto. Esses fatos lá do passado, ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles o fizeram. Se você for ler uma história do povo de Israel, você vai ver que quando o povo pecava, irmão, saía do propósito, da direção de Deus, Deus corrigia o povo, irmão. Deus açoitava o povo, porque o povo saía do propósito, irmão. Agora você fala assim, Deus é ruim. Quem disse que Deus é ruim? Você que é pai, você que é mãe, se você ver seu filho saindo do propósito, das coisas certas e começar a praticar coisa errada, você vai deixar ele praticar coisa errada ou você vai dar uma varada nele? Você vai dar uma corrigida nele ou vai deixar passar em tudo? Aleluia! Glória! Irmão, eu não preparei nada disso aqui. Observa que eu não estou nem olhando para a folha que eu preparei. Oh, glória! O Espírito Santo é lindo. Deus fala conforme a necessidade de cada um de nós. Com certeza você não vai deixar de corrigir o teu filho. Você vai corrigir porque você quer o bem dele. Você ama ele. Você ama ela. Você que tem uma filha. Eu falo com a minha filha e meu filho lá em casa. Meu filho é pequenininho, mas eu já vou botando ele no jeito. Eu falo com ele, filha, hoje você fala, reclama, seu pai te corrigir, seu pai enjoado. Mas quando você crescer, você vai agradecer por ter um pai assim. Porque eu quero o seu bem. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Eu deixo muito claro para ela. Eu deixo muito claro para ela ir crescendo nesse ensinamento. Porque se eu deixar ela crescer do jeito que ela quer, irmão, ela vai se perder. E além de se perder, ela vai complicar a vida dela e vai complicar a minha vida e a vida da filha dela. E de todos aqueles que amam ela. Então eu tenho o dever, irmão, de corrigir os meus filhos. Assim é Deus com o teu povo, irmão. O povo saía, se desviava, Deus corrigia o povo voltar para a adoração. Então Paulo está dizendo, o que aconteceu lá atrás foi ensinamento para nós hoje, igreja que está em Corinto, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos tornei idólatras, olha aqui, como algum deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Irmãos, Deus está lá no trono dele. A Bíblia diz que quando Deus quer olhar para a terra, irmão, Deus faz assim. Nada foge dos olhos de Deus, irmão.
o povo se assentou a comer e a beber, e se levantou para entregar a orgia. O verso 8, Paulo já está trazendo, a idolatria houve lá no povo de Israel. Será que vocês não aprenderam com o que aconteceu com o povo de Israel? Não é porque nós estamos no tempo na graça que Deus mudou, não. Deus ainda continua corrigindo o teu povo. Deus continua ainda querendo trazer o teu povo para o centro da vontade dele. Quando eu olho para o Antigo Testamento, quando eu olho para a Bíblia, quando eu leio a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, eu aprendo com os erros e com os acertos daqueles que vieram antes de mim. Os erros para eu não errar nos mesmos erros deles, e os acertos para eu acertar como eles acertaram e agradar a Deus. Cadê você que aprende com os erros e com os acertos dos antepassados? Cadê você que faz o querer e a vontade de Deus, se esforça para andar na vontade de Deus? Primeira idolatria, verso 8. E não nos entreguemos à imoralidade, como algum deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23 mil. Então tem idolatria e tem imoralidade. Paulo está querendo advertir os crentes para voltar. Versículo 9: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. Irmãos, às vezes nós enfrentamos muitas lutas, às vezes nós passamos por períodos difíceis, mas nunca fala que Deus te abandonou, nunca fale que não é capaz, Deus não é capaz de te tirar dessa situação. Sendo assim, você também estará tentando a Deus. Mas acredite e confirme que o amanhã vai ser melhor. O que Deus colocou em mim e você, irmão, nos faz acreditar naquilo que a gente não vê, não enxergamos com nossos olhos, mas os olhos da fé, irmão. Nós acreditamos que o amanhã vai ser melhor. Versículo 10: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tem gente que acha, irmão, que o Antigo Testamento não vale de nada. Eu estou no tempo da graça mesmo, o Antigo Testamento não vale de nada. Irmão, se não valesse de nada, Paulo não trazia esse ensinamento, essas lições, irmão, para o Novo Testamento. Se não fosse necessário, irmão, Paulo deixava o Antigo Testamento de lado. Mas então a gente aprende muito, irmão, com nossos antepassados, para continuar agradando ao nosso Deus. Tem gente que murmura demais, irmão. Tem gente que não se contenta com o que tem e começa a pedir as coisas a Deus, irmão, que não pode suportar. Aí começa a murmurar pelaquilo que não tem. Começa a murmurar também aquilo pelo que tem. Ah, minha vida está assim, minha vida... Irmãos, sua vida está assim porque você desobedeceu a Deus, irmão. A sua vida está andando assim porque você desobedeceu a Deus, irmão. Ah, irmão Douglas, e aqueles crentes que foram mortos, irmãos? Há duas coisas que acontecem na vida de um ser humano quando está padecendo alguma coisa. Alguns, por amor a Cristo, que sofrem pelo Evangelho e vai sofrer mesmo perseguição, e alguns que passam por muitas coisas por desobedecer a Deus. Agora, basta eu saber, irmão, do que eu estou passando, se é porque eu estou padecendo pelo nome de Cristo, ou se eu estou padecendo por desobediência ao meu Deus. Glória a Deus. Você que tem que fazer esse auto-análise em você, irmão. Eu que tenho que auto-me-examinar, irmão. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós. Para quem, irmão?
nesta noite essa palavra ao meu e teu coração. Glória a Deus. Vigia com a idolatria. Vigia com a prostituição. Vigia com a tentação ao teu Deus. E vigia com a murmuração, a idolatria, imoralidade, tentação e murmuração. Paulo está dizendo, cuidado com o que vocês estão fazendo por intermédio do corpo de vocês. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, eu estava falando com a minha esposa lá na sala de casa. Quando o apóstolo Paulo fala assim, aquele que julga estar firme, cuide-se ou vigie-se. Irmão, você que anda de bicicleta, você que está ali atento, irmão, pedalando a sua bicicleta ou no seu carro, você vai ver um buraco. Será que você vai passar por aquele buraco que está aberto ou você vai desviar do buraco? Você, é lógico que vai desviar do buraco para você não cair e se machucar. É claro que eu vou desviar do buraco. Eu vou estar vigilante quando estiver andando de bicicleta. Agora Paulo quer trazer esse ensinamento no mundo espiritual. Paulo quer dizer, se a imoralidade te faz cair, se afaste da imoralidade. Se a idolatria te faz cair, se afaste da idolatria. Se o ciúme te faz afastar de Deus, se afasta do ciúme. Se é a contenda que te afasta do querer de Deus, se afaste das contendas. Você que pensa estar de pé, cuide-se para não cair. Cadê você que está de pé? Cuidado para você não cair. Irmão, o que eu devo fazer para não cair? Irmão, primeiro eu vou falar as primeiras coisas que é bem provável para eu e você cairmos. Primeiro, deixar de obedecer a Deus. Deixar de se santificar a Deus. É verdade, Jesus. Provavelmente nós vamos cair na idolatria. Provavelmente nós vamos cair na prostituição, no ciúme, nas contendas, porque nós não vamos estar alimentando o Espírito. Provavelmente um servo, uma serva do Senhor irá cair. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Cuide-se para vocês não caírem. Vocês que julgam estar em pé entre vocês. Cuide para vocês não caírem. Tem gente, irmão, que é ignorante. Vou fechar a Bíblia agora. Tem gente que é ignorante, irmão. Deus está dando a visão a um servo, uma serva do Senhor, para chegar diante dela e falar assim, rapaz, para de fazer isso. Deus não quer você nesse caminho, Deus não quer você fazendo isso. Tem gente que fala assim, eu tenho Deus, Deus está no controle de tudo. Não dá crédito à palavra de um servo guiado pelo Espírito Santo de Deus. No final, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa não vai vigiar e vai cair. A levanta, irmão, vai ser, Deus pode te levantar, Deus vai te levantar. Mas antes de você se levantar, irmão, Satanás vai pisar em você. Então por isso o apóstolo Paulo está falando, cuide-se para vocês não caírem. Tem gente que é ignorante, irmão. Tem gente que quando a gente vai falar de Deus, irmão, as pessoas acham que a gente é mais santo, é mais crente. Não se trata de ser mais santo ou mais crente, irmão. Se trata de um servo de Deus ser obediente ao que Deus mandou para falar para alguém. Essa pessoa tem que entender, irmão, que Deus está falando por intermédio de um instrumento de Deus na terra. E não sair com ignorância. E não sair dando patada, irmão, nos outros. Mas aceitar a palavra, irmão, e procurar frutos de arrependimento e voltar para Deus. Se você e eu estamos vivos até hoje, é porque verdadeiramente as misericórdias do Senhor estão derramadas sobre as nossas vidas. Nós estamos cercados pelas misericórdias do Senhor. Então, enquanto você está de pé, enquanto eu
conhecimento e estou crendo nela, eu vou obter segurança. E quando eu pratico, eu me santifico. Aleluia. Então é justamente isso que nós temos que fazer. Fugir das coisas, irmão, que desagradam a Deus. Fugir da aparência do mal. Foge mesmo. Sujeita a Deus. Resiste o diabo. Eu quero ver se ele vai parar na tua frente. Eu quero ver você ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, para ver se o diabo vai permanecer na tua presença constantemente. Eu quero ver se a bandeja de Satanás vai continuar diante de você, se você continuar se santificando. Eu quero ver se Satanás vai continuar, irmão, apresentando aquilo que você pode cair se você estiver na presença do Senhor, irmão. Ele pode até apresentar, irmão, mas você está sendo santificado, irmão. E você vai fazer aquilo que agrada ao Senhor, guiado pelo Espírito. Não basta ter só dons, irmão. O dom não me salva, foi dito aqui na escola bíblica dominical, meu professor Paulo César. O dom, irmão, é um instrumento de Deus, irmão. É um dom de Deus para o corpo da igreja. Só que esse dom ele não me salva. Enquanto eu prego aqui, irmão, Deus está aperfeiçoando esse dom de pregar em mim. Mas eu não posso, irmão, dizer que eu sou um salvo porque eu estou pregando da maneira que Deus quer